Livro São Geraldo, o santo que brincou com Deus, do padre José Maria Montes. Capítulo 4. O empregado heróico. Benedita Galela, a mãe de Geraldo, está a trabalhar debaixo da grande nogueira, atrás da casa. Saia um pouco erguida e mangas arregaçadas, faz o ofício de lavadeira. Sua fisionomia acusa uns 45 anos de idade. Seu rosto largo, sulcado de rugas prematuras, denota decisão. Mas também as dores, as amarguras que não lhe faltaram ao longo da existência. Fora feliz, em companhia de seu marido, feliz também em seus filhos que a adoram. Sua grande preocupação é a pobreza. Todavia, mulher corajosa e decidida, trabalhou e ensinou seus filhos a trabalhar, e agora que Geraldo é mestre alfaiate, as aperturas serão menores, e Benedita sorri contente. Seu filho ressuscitará a oficina do pai, e não fará má figura. Haja vista os louvores que lhe dispensou Panuto, que não se refaz de a perda de tão bom aprendiz. E a boa mãe sonha com o porvir. Vê-se velhinha, rodeada do carinho de seus filhos, que trabalham para dar-lhe tudo o que necessitar. Casar-se-ão e já contempla os netinhos brincando alegres ao redor dela. Cai-lhe pela fronte larga as gotas de suor e os primeiros fios prateados que aparecem em sua cabeça, dão-lhe um quê de nobreza. Benedita está contente nessa tarde de outono, e enquanto lava e torce a roupa, deixa-se embalar de seus sonhos. Ah, os sonhos das mães. Geraldo está com 14 anos. Acabava de chegar a Muro para administrar o sacramento da Crisma, o bispo Dom Albini, natural da mesma cidade. Nosso jovem, aproveitando-se da ocasião, recebeu o grande sacramento que faz de homem o soldado de Jesus Cristo. As graças desse sacramento redobraram-lhe o favor e fortaleza cristãs e deram-lhe novas forças para arrastar os sofrimentos e cruzes que o esperavam no decorrer da vida. Dom Albini ouviu certamente falar de Geraldo e de sua pureza e paciência extraordinárias. Ora, estando Benedita a lavar a roupa, foram anunciar-lhe que o senhor bispo a esperava. A mulher compôs o vestido, enxugou o suor do rosto, alisou os cabelos e, perguntando a si mesma que desejaria o prelado, saiu logo a recebê-lo. Feitos os cumprimentos, o senhor bispo entrou logo no assunto e disse: Senhora, venho pedir-vos que deixeis vosso filho ir servir-me no meu palácio em Lacedônia. Benedita ficou meio atordoada. Dom Albini era sem dúvida um grande bispo. Sua fama de homem inteligente era conhecida. Grande organizador, elevara sua diocese a uma situação estupenda. Fazendo florescer a piedade e o fervor, acabara com quase todos os escândalos, e os desonestos tinham nele o seu mais temível adversário. Dizia-se que no reino não havia orador igual a ele, e era ainda famoso por sua autoridade e pureza de vida. Mas esse prelado, esse grande bispo, tinha também a reputação de possuir um gênio mau e insuportável, que fazia tremer os criados. Benedita ouvira muitas vezes contar que os empregados de sua excelência não o aturavam mais que 2 ou 3 meses, porque ainda os mais pacientes aborreciam-se com aquele senhor, a quem não se sabia como agradar, porque sempre achava tudo mal feito. Alarmou-se a boa mãe ao pensar que seu filhinho teria que servir a um senhor tão exigente. Excelência, respondeu, tenho que refletir e falar primeiro com meu filho. Desejava vê-lo estabelecido na alfaiataria deixada pelo pai. Tem diploma de mestre e preciso do seu trabalho para sustentar minha família. Mas, senhora, se Geraldo conta apenas 14 anos, quem encomendará trabalho a um alfaiate tão novo que é quase uma criança? Excelência, sem dúvida meu filho é um menino, mas aqui em Muro todos os apreciam e querem bem. Todos os que lhe fizeram encomendas na casa do mestre Panuto ficaram encantados com sua probidade e honradez. É um menino, mas trabalha e comporta-se como um homem. Senhora, acredito que seja assim. Peço-vos, porém, que me deis vosso filho. Contaram-me tanta coisa de sua pureza e paciência que, para o bem de minha casa, acho indispensável que Geraldo vá comigo. Excelência, dai-me tempo para refletir e falar com meu filho. Não posso tomar uma decisão a respeito do futuro de meu filho sem consultá-lo. Ademais, senhora, gratifico bem, e se é certo que sou muito exigente no serviço, também é verdade que não sou mesquinho nos honorários. Geraldo em minha casa ganhará para ajudar-vos a sustentar vossa família. Com essas palavras, despediu-se o bispo, deixando Benedita mergulhada num mar de reflexões e preocupações.
Por um lado, seu respeito pelo bispo a impelia a entregar-lhe Geraldo. Por outro, perguntava a si mesma: suportará, meu filho, o gênio de um senhor que até hoje ninguém pudera tolerar? Sem dúvida, Geraldo seria bem tratado em Lacedônia, pois o bispo tinha fama de generoso e desprendido. Sua caridade para com os pobres, segundo diziam, corria parelhas com o seu mau gênio, quanto não teria que sofrer o seu filhinho. À tardinha, chegou Geraldo e a mãe falou com ele a sós. Expôs-lhe seus planos, seus sonhos de mãe, o trabalho na oficina do pai. Por fim, falou-lhe da visita de Dom Albine e do desejo que tinha o bispo de que Geraldo fosse com ele para Lacedônia. Que te parece de tudo isto, meu filho? Benedita pensava ter chegado ao término de suas surpresas naquele dia, mas logo teve de convencer-se que aquilo fora apenas o começo. Geraldo, antes de responder, olhou para a mãe com seus grandes olhos azuis impregnados de doçura. A boa Benedita ficou enternecida. Não sabia por que se sentia tão pequena ao lado daquele seu filho. Geraldo abraçou-a e beijou-a como só um filho santo podia fazer. Benedita estava comovida até as lágrimas. Sentia que seu coração de mãe se desfazia no coração daquele filho tão bom que Deus lhe dera. Mamãe, o meu propósito é ir para o convento dos Capuchinhos de São Mena, para servir a Deus. Dê-me sua permissão. A mãe sentiu que os braços do filho a cingiram com mais força, como se quisesse sublinhar aquele gesto o que lhe pedia com palavras. A pobre mulher caiu das nuvens, todos os seus planos ruíram por terra. Mas, meu filho, queres deixar-me carregar sozinho o peso de toda a família? É preciso que fiques em lugar de teu pai. Mãezinha, a senhora não fica sozinha. Aí estão minhas irmãs que podem ganhar, ajudando a senhora a lavrar e costurar. Eu não sou necessário em casa, e Deus me chama ao convento. Dê-me licença, querida mãezinha. Benedita era mãe, porém, acima de tudo, era mãe cristã. Não seria ela, por certo, que iria disputar um filho a Deus. Contudo, aquilo significava separar-se do mais carinhoso e adorável dos filhos, e ao mesmo tempo dizer adeus para sempre a todos os seus sonhos de bem-estar e desafogo. Também ela estreitou com mais força seu Geraldo e disse: Meu filho, se Deus te chama, vai. Não devo impedir-te. Vai com a bênção de tua mãe e de meu Domingos também, que do céu nos ouve e contempla. Mãe e filho guardariam o segredo sobre os planos assentados, e no dia seguinte Geraldo iria a São Mena e falaria com seu tio, guardião daquele convento, para combinar as diligências que deveria empreender para ingressar na vida religiosa. Na manhã seguinte, antes de nascer o sol, saiu nosso aspirante à vida religiosa a caminho de São Mena. Chegou lá cedo, ouviu missa e comungou com seu habitual fervor, e após longa ação de graças pela comunhão e pela vocação ao estado religioso, o jovem tocou a campainha da portaria do convento e pediu para falar com o superior. Momentos depois entrava na sala, onde Geraldo esperava um religioso alto e magro, trajando amplo saial castanho, de barba longa e branca como flocos de neve. Era seu tio, então superior do convento. Contemplou o sobrinho, pôs-lhe sobre os ombros suas mãos enrugadas e, sorrindo como sorriam os homens bons, exclamou: Muito bem, então és meu sobrinho, filho de minha irmã Benedita? Como te chamas, meu filho? E assim foram se revezando as perguntas e respostas sobre a família. Ao ouvir a descrição da pobreza e sofrimentos de sua irmã, ficou emocionado o velho frade, e grossas pérolas foram ocultar-se em sua venerável barba branca. Terminado o relato de tantas penúrias, o religioso, que era muito compassivo, apertou contra o coração o sobrinho e perguntou: E tu em que trabalhas, meu filho? Sou alfaiate, meu tio. E tens diploma? Sim, senhor. Trabalhei 2 anos de aprendiz na oficina de um amigo de meu pai, o mestre Panuto. E agora, que vais fazer? Geraldo, ajoelhando-se aos pés do tio, apoia as mãos sobre os joelhos do frade e, fixando nele seus belos olhos azuis, apresenta-lhe seu pedido. Meu tio, quero ser religioso. Receba-me em seu convento. O tio não deixou de notar a chama que ardia no olhar do rapaz. O ardor de seu pedido penetrou-lhe fundo na alma. Fez levantar-se o sobrinho e, abraçando-o com grande carinho, disse: Meu filho, com muito prazer eu te receberia. És, porém, muito jovem, pareces tão fraco e de pouca saúde. Não aguentarias os trabalhos e penitências de nossa ordem. Geraldo não compreendia aquelas escusas.
Julgava tão fácil ser religioso que bastava querer. Procurou responder às objeções de seu tio. Este, porém, manteve-se firme. Não se exporia a acabar com a pouca saúde do jovem, recebendo-o no convento. Por mais que o aspirante suplicasse, insistisse, chorasse, tudo foi inútil. Desmoronavam-se as suas esperanças. O tio, com muito carinho, mas com igual firmeza, permaneceu irredutível em sua recusa. Despediu o sobrinho com recomendações à Benedita e, crendo que aquilo o consolaria, fez-lhe presente de um terno novo. Geraldo deixou o locutório com a alma triste como um dia tempestuoso. Entrou na igreja e depois, um pouco confortado com a visita ao amigo de toda a hora, empreendeu a viagem de regresso, levando debaixo do braço o presente que o tio lhe dera. Seria mesmo verdade que Deus não o queria no convento? Deveria insistir ainda? Com profunda tristeza via por terra o seu ideal de solidão, de penitência, de união com Deus. Não teria sido uma ilusão, cresce ele, pobre rapaz, chamado à vida religiosa? Que faria agora? Restavam-lhe 2 caminhos, a oficina de seu pai ou o serviço do bispo de Lacedônia. Na oficina, levaria vida tranquila, relativamente cômoda e independente. Não ignorava a estima que o cercava. Junto de Dom Albini, o panorama era totalmente diferente. Ali não haveria independência nem sossego. A todo instante estaria a serviço de um senhor cuja fama Geraldo, como aliás toda a gente, sabia ser pouco convidativa para um futuro empregado. O bispo era um santo, mas um santo insuportável. Que deveria escolher? Nisto ia refletindo quando de repente topou com um rapaz mais ou menos de sua idade, pálido e emagrecido pela enfermidade e miséria, o qual estendeu-lhe a mão, esperando receber uma esmola. Nosso jovem não levava consigo uma miserável moeda. Todavia, não despediu o pobre sem consolo. Ensinara-lhe sua santa mãe que nunca negasse ajudar um pobre, por ser este a imagem mais perfeita de Cristo na terra. Sem pensar 2 vezes, tomou um embrulho de roupa que lhe oferecera seu tio e dá-o ao rapaz. Este abre-o com palavras de gratidão e exclamações de alegria. Auxiliado por Geraldo, veste o terno novo de lã grossa e quente, que por sinal lhe assentava admiravelmente. Seguiu Geraldo para Muro e o mendigo sua fatiota nova para São Mena, em busca da esmola que diariamente lhe dava o irmão porteiro. Ao abrir o pórtico, dá o porteiro com o pobre ataviado com o terno novo que Geraldo recebera de manhã. Reconheceu imediatamente aquela roupa e, não sabendo como explicar aquilo, suspeitou tivesse sido roubado e perguntou: "Quem te deu essa roupa?" "Um jovenzinho de rosto angélico com quem me encontrei." Ia saindo daqui, o porteiro vai depressa chamar o superior, que faz a mesma pergunta e recebe a mesma resposta. Fica aborrecido. Está bem fazer esmola, mas dá de presente um terno e um terno novinho. E justamente Geraldo, filho da pobre Benedita, tinha que fazer aquele presente. Ah, não. Isso não e não. Não podia tomar a roupa do mendigo, mas chamaria o sobrinho e lhe diria as verdades bem claras. O porteiro, a mandado do superior, vai voando atrás de Geraldo, o qual, todo alheio à tempestade que lhe preparava seu tio, aquele de longas barbas brancas, caminhava lentamente, estudando o problema de seu futuro. Menino, teu tio ordena que voltes ao convento. Geraldo regressa incontinente. O tio, indignado, já está à sua espera. Dize-me, senhorzinho, és filho de duques ou princesas para fazeres presente de uma roupa que te foi dada de esmola? Parece-te pouco o que tem sofrido tua mãe para proceder dessa maneira? Tens uma cabeça tonta e queres entrar para o convento? Bonito, frade dissipador. O tio estava aborrecido como nos piores dias. A barba tremia-lhe sobre o hábito e os olhos despendiam chispas. Filho de camponeses e homem prático da vida, não podia compreender como Geraldo se houvesse desprendido até do necessário para ajudar a um mendigo. Da caridade gostava o frade, mas da caridade prudente, o que o sobrinho acabara de fazer, ferver-lhe o sangue. Geraldo, com a cabeça baixa, deixou passar a borrasca. Depois, com sua habitual humildade, disse: "Meu tio, por favor, não vos magoeis comigo. Dei o terno a um pobre de Jesus Cristo que dele necessitava mais do que eu. Se tivesses visto a roupa do pobrezinho, certamente teríeis feito como eu." O tio não soube o que responder e deixou partir seu sobrinho, que ao chegar a Muro estava resolvido a partir com o bispo para Lacedônia.
Ali esperava satisfazer sua sede de sofrimentos e de expiação. Parecia-lhe que o crucificado censurava a vida sossegada que levara em casa de Panuto. Agora, sim, poderia reparar o tempo perdido. Benedita comunicou ao prelado a resolução de seu filho. Toda a gente, ao sabê-lo, e particularmente as irmãs de Geraldo, censuravam a mãe por ter consentido semelhante loucura. Não compreendiam que Geraldo estava cada dia mais louco, mais da loucura da cruz. O bispo era um homem alto e de muito boa presença. Seu rosto, mais que bondade, respirava força, senão dureza, e, como temos visto, se atendia com louvável solicitude a seus deveres pastorais. Seu gênio na vida privada era simplesmente insuportável. Parecia feito mais para soldado que para bispo. Se não fora sacerdote, seria um estupendo comandante de couraceiros. Partiu, pois, Sua Excelência com seu novo criado, deixando em muro uma torrente de falatórios. Quanto tempo aguentaria Geraldo em Lacedônia? Uns diziam que poucos dias, outros opinavam que alguns meses. E os que lembravam de suas virtudes e milagres asseguravam que ficariam uns 12 meses, porque era um verdadeiro milagre de paciência suportar por um ano a um senhor tão irracível. O jovem partia contente, pensava no seu Senhor crucificado e parecia-lhe que Cristo, na cruz, lhe sorria. Não sabia o que fazer para agradar ao novo patrão. Tudo ele achava ruim, nunca saíam as coisas como ele queria. Geraldo desfazia-se por servi-lo bem. Fora de uma velha cozinheira que criara o bispo desde pequenina e que encontrava em seu amor a segunda mãe a força para aguentá-lo. Não havia mais ninguém em casa. Geraldo varria, punha tudo em ordem, ia fazer as compras, buscar a água, dar recados e servir a mesa. Procurava fazer tudo do melhor modo possível, contudo, sempre tinha que ver o bispo contrariado. Nunca uma palavra de animação, porém, muitíssimas de aborrecimento e contrariedades. Levantava-se ao romper do dia e era o último a retirar-se para descansar, e continuamente o patrão lhe repetia que trabalhava pouco e mal. O jovem estava contente, agora sim tinha o que oferecer ao seu grande amigo crucificado. Passado um mês, mais ou menos, chegou Benedita ao palácio de Lacedônia. Inquieta e preocupada, abraçou ternamente a seu filhinho. Contemplou-o por algum tempo, estava magro e pálido como antes, mas com o rosto alegre, o que encheu de consolação e muito tranquilizou a desvelada mãe. A empregada do bispo recebeu-a de braços abertos, como se já fossem conhecidos, e na intimidade da cozinha louvou e não se cansou de louvar-lhe o filho. Que rapaz bom e serviçal! Ainda não acabei de dizer-lhe uma coisa e ele já a fez, e tudo faz tão bem e com que paciência, senhora. Seu filho é um anjo, senhora, um anjo, porque só um anjo poderia suportar o senhor bispo sem responder. Benedita regressou a Muro com o coração mais aliviado. Tinha tanto medo que seu Geraldo estivesse sofrendo mais do que era razoável a serviço daquele patrão iracundo, e este também tranquilizou-se ao ver que seu criado não voltou com a mãe. Poucos criados o tinham aguentado em um mês ou 2, e era-lhe tão difícil encontrar quem o quisesse servir. Tinha que procurá-los longe de Lacedônia, onde não tivesse deixado lembrança do seu mau gênio, gênio aquele que era dos piores. Deus permite tais deficiências, mesmo em seus melhores servos, para não se perderem nos fumos do orgulho e se conservarem na humildade. Albine reconhecia seu mau gênio e sabia o que dele diziam seus diocesanos. 1000 vezes lutara para dominar-se, mas aquilo era como um raio, e antes que o percebesse já tinha estalado. Sofria o pobre bispo tanto e talvez mais do que fazia sofrer aos outros. Geraldo assim o entendia e, compadecendo-se de seu senhor, aguentava com paciência sem igual seus arrebatamentos e reproches e as 1000 manifestações de descontentamento. Quando se via mais atribulado, contemplava o crucifixo e sentia em sua alma grande paz, e uma força maravilhosa alentava-lhe o coração. Um sacerdote contemporâneo de Dom Albine e conhecedor de Geraldo publicou sob juramento a seguinte declaração: o bispo, irritável por um dá-me cá, essa palha, impacientava-se com tudo, e se nunca chegou a bater em Geraldo, não lhe poupou, contudo, nenhuma espécie de repreensões. Sua Excelência julgava-se com direito a tudo em se tratando de seu jovem empregado. Fazia-o trabalhar sem descanso e censurava-o sempre de não fazer o que devia e o de fazer mal. Era impossível satisfazê-lo.
Como se vê, nosso jovem podia sofrer à vontade e contemplar de frente o seu Senhor crucificado, e parecia-lhe que ainda sofria pouco. Assim são os santos. Desejara sofrer muito mais, e achando que o bispo o tratava com demasiada bondade, entregava-se a muitas mortificações secretas, disciplinas, jejuns, horrorosos cilícios e dormir no chão. Certo dia teve que levar um recado do senhor bispo a Domingos Lamorte, médico de Lacedônia. O médico, ao ver o nosso jovem tão pálido e denotando grande escutamento, perguntou-lhe como se sentia. Melhor do que nunca, senhor Domingos. Mas, filho, tens aparência de doente. Não te doem as costas? Não, senhor Domingos, sinto-me bem. Deixa-me que te examine, receio que tenhas alguma coisa grave. Geraldo defendeu-se. Não queria por nada que o examinassem. Mas, afinal, o médico triunfou e, com grande repugnância, nosso jovem consentiu que o senhor Lamorte o examinasse. O médico nada descobriu de grave, mas, horrorizado, encontrou debaixo da camisa uma larga cinta de arame com pontas para dentro e que ia das cadeiras até o peito. Mas, Geraldo, isto é um crime. Como se tira isto? Perguntou severamente o doutor. Geraldo, envergonhado, calou-se, tirou o doloroso instrumento de penitência e, com lágrimas nos olhos, pediu ao médico que a ninguém dissesse uma palavra. Geraldo prometeu emendar-se e o médico ficou sem entender patavina dessa sede de sofrer que animava o jovem. Compreendeu toda a vida que Geraldo era um santo. Quando o empregado do bispo se retirou, Lamorte, no seu entusiasmo, repetia: "É um anjo! É um anjo!" O mesmo diziam em coro os lacedonienses, sempre que diante de Geraldo falavam mal do prelado. O santo jovem atalhava logo a conversa, dizendo: "O senhor bispo me quer como um filho. Não desejo outra coisa que servi-lo até a morte." Deus quis apoiar esta opinião de santo que os lacedonienses tinham do seu servo Geraldo por meio de um prodígio que parece transladar-nos à época de São Francisco e dos Fioretti. Foi assim. Certo dia, ao sair o bispo para crismar, recomendou a seu empregado que estivesse tudo limpo e em ordem quando voltasse. Geraldo pôs-se ao trabalho e só lhe faltava buscar a água para as talhas e a cozinha. Naquele tempo, toda a gente se abastecia do precioso líquido numa fonte que havia na praça. Lá foi Geraldo, como de costume, com o seu balde. Amarrou-o à corda e desceu ao fundo do poço, inclinando-se sobre a borda para ver se o recipiente alcançara a água, e neste momento a chave da porta do palácio escapou-lhe do bolso e foi parar no fundo do poço. "Ai, a chave!" exclamou Geraldo, e pôs-se branco como cera. As mulheres que ali estavam para tirar água também tiveram uma exclamação de assombro e compaixão. Para ninguém seria coisa e somente vermos cair num poço fundo a chave de sua casa, mas perder a chave de um senhor tão irracível era uma catástrofe. Todos conheciam o moço, todos lhe queriam bem e diziam: "Que dirá o bispo? Pobre Geraldinho, que reprimenda vai levar? Meu Deus, como recuperar a chave antes que volte o bispo?" A mesma pergunta se fazia Geraldo. Como tirar a chave? O poço era fundo e tinha muita água. Não se podia pensar em descer ao fundo para procurá-la. Ninguém atinava com um meio humano de recuperá-la, e todos continuavam olhando para Geraldo e para a água como se crescem que havia de aparecer, boiando a malfadada chavezinha. Nesse ínterim, o nosso jovem tem uma inspiração. Ergue-se e parte, correndo para a igreja catedral. Entra, dirige-se ao altar do menino Jesus, retira-o do seu nicho e com ele nos braços sai correndo em direção ao poço. Ao vê-lo chegar com a imagenzinha, a gente julga que o atribulado jovem perdera o juízo, pois que iria fazer com aquela imagem? Geraldo chega à beira do poço, amarra a estatuazinha à corda que serve para descer os baldes e com toda simplicidade diz ao divino menino: "Tens que trazer-me a chave, do contrário, o senhor bispo vai zangar comigo como nunca." A corda começava a resvalar pela roldana, a chiriar, e quanto a estátua vai descendo lentamente, reza, e reza como só ele o sabia fazer. Estava certo, certíssimo de que o menino Jesus faria um milagre para tirá-lo daquele apuro. As mulheres olhavam curiosas. Em que acabaria aquilo? A imagenzinha chega ao fundo do poço. Geraldo deixa-lhe tempo como para procurar o objeto perdido e depois lentamente começa a levantá-la.
Muitos estão a observar a água que brilha no fundo do poço. De repente aparece a cabeça da estátua, depois o busto, agora as mãos. Olhem, a chave! Gritam os presentes. Olhem a chave! O menino Jesus com a chave! Milagre! Milagre! Com efeito, a estátua subia e trazia em suas mãozinhas a suspirada chave. Geraldo, emocionado, sem poder falar, desata o menino, prostra-se de joelhos e, com beijos mais que com palavras, manifesta-lhe a sua imensa gratidão. Muitas pessoas que tinham acorrido, porque as notícias tristes voam como vento, imitam-no e todos em procissão levam de volta o menino Jesus ao altar. À tarde regressou o senhor bispo, que pôde entrar em seu palácio, sem suspeitar sequer com aquela chave se dera um milagre. E assim passou Geraldo o primeiro ano, e mais o segundo, e começou o terceiro, a serviço do bispo de Lacedônia, a quem até então ninguém suportara mais do que 2 ou 3 meses. Em Muro, admiravam-se de que Geraldo não voltasse e perguntavam-se uns aos outros se esse não era o maior milagre que ele operara. E Geraldo sentia-se feliz no palácio episcopal. Os sofrimentos ali não escasseavam, não faltando, portanto, o que oferecer ao seu Jesus crucificado. Entretanto, o homem propõe, mas Deus, em sua infinita sabedoria, tinha disposto que aquele seria o último ano que o nosso jovem serviria ao senhor bispo. Certa noite, não se encontrando no momento nenhum sacerdote, teve o bispo que ir assistir a um enfermo atacado da peste. Com paternal solicitude, ouviu-lhe a confissão, deu-lhe a comunhão, compôs-lhe o leito e retirou-se, deixando o doente confortado e consolado. A esposa do doente acompanhou o bispo até a porta, agradecendo-lhe tanta bondade, além da esmola que lhe deixara. Assim era sua excelência. Ao seu mau gênio, unia bondade e caridade paternais, especialmente com os pobres. No dia seguinte, teve Geraldo que chamar o doutor Lamorte para o senhor bispo, que estava passando muito mal. O médico examinou o enfermo, receitou alguns remédios e, saindo do quarto, disse ao vigário-geral: "É a peste. Se até à tarde não reagir, está perdido." À noite, o bispo estava pior e para ninguém mais era segredo que ia morrer. Por alguns dias, lutou ainda com a morte. Sua constituição férrea não queria render-se, o médico visitando-o de manhã e à tarde. Os remédios não faltaram, mas, sobretudo, o que não faltou foi o cuidado de Geraldo, que desde o primeiro instante foi o seu mais solícito e abnegado enfermeiro. Estava dia e noite atendendo ao enfermo e não abandonava nem para descansar. Cochilava reclinado numa cadeira, despertando ao primeiro chamado, ao menor movimento do doente. E quando o senhor bispo estava mudado, talvez o golpe da terrível enfermidade, talvez a iminência da morte, ou uma graça especial de Deus, ou quiçá as 3 coisas juntas, o certo é que o gênio do bispo se transformara totalmente. Agora era paciente, amável e bondoso com o criado, a quem tanto ofendera com suas palavras e maus modos. Todos os diocesanos de Lacedônia pediam diariamente informações sobre o estado de saúde de seu pastor. Sabiam qual era a causa da enfermidade. Aquilo despertara uma simpatia que por ele não tinham sentido até então. Entretanto, a quem mais admirava era o jovem enfermeiro. Não só suportara o bispo durante 3 anos, mas agora ainda o tratava como a um pai e tratava dele como só o melhor dos filhos o poderia fazer. A 25 de junho faleceu Dom Albini nos braços de seu enfermeiro. Talvez tenha sido esta a maior graça que Deus lhe concedeu, a de ser assistido por um santo. Geraldo fechou os olhos do prelado, revestiu-o dos paramentos episcopais, preparou a câmara, tirou-o dos paramentos episcopais, preparou a câmara ardente e não abandonou a seu senhor, senão depois de vê-lo sepultado. Aos que o viam chorar e lhe estranhavam as lágrimas, dizia: "Perdi um verdadeiro pai. O senhor bispo amava-me sinceramente."